Nesta apresentação vamos ficar a conhecer melhor a família dos corvídeos e, particularmente, as espécies de corvos e gralhas. Os corvídeos são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Corvidae. Estas aves apresentam as seguintes características principais. Têm um tamanho médio a grande. Com efeito, dentro da ordem dos passeriformes, que reúne principalmente aves de pequena dimensão, os corvídeos destacam-se pelo seu grande tamanho, mas pertencem ainda assim à ordem dos passeriformes. São aves de hábitos omnívoros, ou seja, que significa que podem comer diferentes tipos de alimentos. É claro que algumas espécies são mais omnívoras que outras, mas de uma forma geral têm uma dieta variada que pode incluir animais mortos, que pode incluir restos de alimentos deitados por humanos, pode incluir insetos ou pequenos mamíferos, depende muito das espécies e das ocasiões, mas de uma forma geral são aves bastante oportunistas. São também aves gregárias, o que significa que muitas vezes se reúnem em bando, e por vezes bandos numerosos que reúnem centenas de indivíduos. Isto varia também um pouco com as espécies e com a época do ano. E, contrariamente a outras aves que fazem muitas migrações, os corvídeos são aves essencialmente residentes, o que significa que fazem poucas migrações, permanecem na mesma zona durante todo o ano e muitos indivíduos são mesmo bastante sedentários. Finalmente, relativamente à nidificação, estas aves constroem ninho ou em árvores, no caso da gralha preta, que já vamos ver em detalhe, ou então em escarpas ou cavidades. É o que acontece com a gralha de nuca cinzenta e a gralha de bico vermelho. No caso do corvo, ele tanto pode nidificar em árvores como em escarpas. Tal como nas outras apresentações, vamos começar por ver o panorama desta família dos corvídeos a nível mundial. A família Corvidae reúne um total de 123 espécies de aves em todo o mundo. Portanto, um pouco mais de 1% do total de 10.000 espécies existentes no planeta. É uma família bastante numerosa. Na Europa estão presentes 11 espécies de aves desta família Corvidae. Sendo que destas 11 espécies, há 7 que ocorrem em Portugal. Portugal tem, assim, 7 espécies de aves pertencentes à família Corvidae. Vamos ver quais são essas 7 espécies. Temos a gralha preta, com o nome científico Corvus corone, o corvo, cujo nome científico é Corvus corax, a gralha de nuca cinzenta, Corvus monédula, a gralha de bico vermelho, Pyrrhocorax pyrrhocorax, o gaio, Garrulus glandários, a pega rabuda, pica-pica, e, finalmente, a pega azul, que tem o nome científico Cyanopica cyanus. Nesta apresentação, vamos falar apenas em detalhe das 4 primeiras espécies, que são as espécies de plumagem negra, ou seja, o corvo e as 3 espécies de gralha. Quanto ao gaio e às pegas, ficarão para uma apresentação futura. Começamos então por ver a gralha preta. De todas as espécies de corvídeos de plumagem negra que existem em Portugal, esta é, sem dúvida, a espécie mais comum. Trata-se de uma ave de grandes dimensões que se caracteriza por ter a plumagem totalmente preta. Além disso, o bico e as patas também são escuros. O bico é preto e relativamente espesso. As patas são pretas ou por vezes acinzentadas. E uma característica também desta espécie que é bastante útil é o facto de ter a cauda quadrada. Vemos aqui na imagem da direita a cauda quadrada e também o bico relativamente espesso. Esta espécie, como foi referida, é razoavelmente comum em Portugal, continental, não ocorre nas ilhas. Aliás, nas ilhas, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, não ocorre qualquer espécie de corvídeo. Este grupo de aves é exclusivo do continente. E, dentro do território continental, a gralha preta ocorre em todo o país, exceto no sul, no Baixo Alentejo e no Algarve, onde se torna rara. No Baixo Alentejo ela ocorre praticamente só junto à faixa litoral e está ausente
da maior parte do distrito de Beja, e no Algarve é uma espécie relativamente rara, só muito ocasionalmente é que aparecem registros. Portanto, como foi dito, é uma espécie comum, exceto no Baixo Alentejo e no Algarve. Frequenta uma grande variedade de meios, mas principalmente meios agrícolas e meios florestais, e pode ser vista com frequência, por exemplo, nas lesírias do Tejo, junto ao estuário do Sado, mas também nas serras do interior norte e centro, no litoral centro. Portanto, com exceção da zona referida, a gralha preta está presente em todo o país, quer em terrenos abertos, quer em terrenos florestais, e faz os seus ninhos em árvore. O seu nome científico é Corvus corone. A segunda espécie é o corvo. O corvo é o maior dos passariformes. Tem grandes dimensões, pode ultrapassar os 60 cm de comprimento, o que significa que tem o tamanho equivalente ao de uma ave de rapina. E como o corvo também gosta de fazer voo planado, por vezes confunde-se com uma ave de rapina quando é vista voar ao longe. Tal como a gralha, tem a plumagem totalmente preta, mas distingue-se, para além do seu maior tamanho, distingue-se também por duas outras características. Por um lado, o bico ainda mais espesso que o da gralha, é um bico realmente espesso e potente, e por outro lado, pela cauda em forma de cunha, ao contrário da gralha preta, que, como se referiu, tem a cauda quadrada. Portanto, o corvo totalmente preto, muito grande, com o bico grosso e a cauda em forma de cunha. Nós vemos estes pormenores na imagem da esquerda, repare-se aqui no bico muito espesso, mais espesso que o da gralha. Na imagem da direita vemos então a cauda em cunha, que é um pormenor que se vê especialmente bem quando a ave está a voar. O corvo é muito menos comum que a gralha, e aqui convém fazer uma chamada de atenção para o facto de que muitas vezes as populações, nomeadamente nos meios rurais, referem-se às aves totalmente escuras como sendo corvos, e muitas vezes estão a referir-se às gralhas pretas. Portanto, o nome corvos entre as populações é por vezes usado indistintamente para designar o corvo e a gralha preta. Mas na verdade são espécies distintas, e como a gralha preta é mais comum, muitas vezes é a essa ave que as pessoas se referem quando dizem o nome corvos. O corvo é bastante menos comum que a gralha, tem uma distribuição muito mais descontínua no nosso território, é talvez um pouco mais comum no interior, nas zonas remotas do interior, mas também pode ser visto em certos locais da costa, nomeadamente nas zonas de costa mais escarpada, por exemplo, no litoral da Extremadura ou na costa sudoeste do Alentejo e também no Algarve, e depois em certas zonas remotas do interior, quer em serras, quer em vales alcantilados. Faz os seus ninhos em árvores, muitas vezes árvores de grande porte e secas, ou em escarpas, seja costeiras, seja de interior. O nome científico desta espécie é Corvus corax. Passamos agora à terceira espécie, que é a gralha de nuca cinzenta. Esta gralha é consideravelmente mais pequena que as duas espécies anteriores. É uma ave que podemos dizer de tamanho médio, é muito ligeiramente maior que um pombo, portanto bastante mais pequena que a gralha e que o corvo. E é uma ave que apresenta algumas diferenças em relação à espécie anterior. Olhando para estas fotografias, salta-nos logo à vista o contraste entre a parte frontal da cabeça mais escura e a parte posterior da cabeça, que é mais clara, mais acinzentada, o que dá origem ao seu nome vulgar, gralha de nuca cinzenta. Repare-se também no olho com a íris branca. Este é um pormenor que, embora só seja visível a pequena distância, também é muito característico. Portanto, a gralha de nuca cinzenta é uma espécie mais pequena, embora seja um passariforme de tamanho médio, mas mais pequeno que as outras espécies. Tem o bico também mais curto e de formato triangular e caracteriza-se então pela nuca cinzenta. Esta espécie, como podemos ver aqui na imagem da esquerda, quando está perto vê-se bem estes pormenores da nuca cinzenta e do olho com a íris branca, também na imagem da direita. Quando está ao longe, estes pormenores são difíceis de reconhecer, mas vê-se também pela maneira de voar mais rápida, que é uma ave de menor dimensão. A gralha de nuca cinzenta é uma espécie colonial, o que significa que nidifica em colónia vários casais no mesmo local, ao contrário do corvo e da gralha preta, que, embora possam formar bandos em alimentação, em geral nidificam isoladamente.
a gralha de nuca cinzenta pode nidificar em colónia e normalmente é isso que acontece. Existem várias colónias dispersas pelo nosso país, embora a espécie não seja muito abundante, mas existem colónias de norte a sul do país, algumas em cidades, junto aos centros históricos. É o que acontece, por exemplo, na cidade da Guarda e na cidade de Évora, em ambos os casos junto às respectivas sés. Há também casos de nidificação em pontes, seja pontes ferroviárias ou rodoviárias. Acontece no interior alentejano, por exemplo, na Albufeira de Alqueva e também em certos locais do Rio Guadiana. Nidifica também em escarpas, como por exemplo no Douro Internacional, no Nordeste Transmontano. Nidifica, por fim, em zonas de escarpas costeiras ou ilhéus, que é o que acontece no litoral alentejano, nomeadamente na ilha do Pessegueiro, junto ao Porto Covo, perto de Sines, e também em certos locais do Algarve. Portanto, a espécie está presente em diferentes locais com diferentes características. Nidifica em cavidades, como podemos ver aqui nesta imagem, e é uma espécie então algo eclética, mas apesar de tudo pouco comum em Portugal e pouco presente em meios muito urbanizados, embora localmente apareça nas cidades. Ao contrário do que acontece no resto da Europa, onde é uma espécie muito frequente em meios urbanos. O nome científico é Corvus monédula. Finalmente, vamos ver a gralha de bico vermelho. Esta é uma espécie de tamanho intermédio entre a gralha de nuca cinzenta e a gralha preta, portanto é um pouco maior que a gralha de nuca cinzenta, um pouco menor que a gralha preta, mas tem duas características que tornam a sua identificação relativamente simples. Por um lado, o bico vermelho, que é longo e recurvado, e por outro lado, as patas vermelhas. Estas características vêem-se bem tanto no caso da ave pousada. O bico vermelho é aqui muito visível, as patas estão um pouco escondidas entre a vegetação. Na segunda imagem, que representa uma ave em voo, vemos também o bico vermelho e as patas vermelhas. Convém referir que as aves imaturas, muito jovens, têm o bico amarelado, e isto tem dado origem a algumas confusões com a gralha de bico amarelo, que é uma espécie de altas montanhas que não ocorre em Portugal. Portanto, a observação de uma gralha preta com o bico amarelo poderá indicar um juvenil de gralha de bico vermelho. Temos, relativamente à distribuição, esta é uma espécie também colonial, tal como a anterior, é exclusiva de zonas rochosas, embora em Espanha e noutros países possa ocorrer no interior de localidades. Em Portugal é exclusiva de zonas rochosas e existem essencialmente 4 núcleos principais, 2 no norte, 1 no centro e 1 no sul. No norte será um dos núcleos na Serra do Gerês, o outro no chamado Douro Internacional. Depois no centro temos um núcleo importante na Serra dos Candeeiros e na Serra da Aire, e no sul temos o núcleo da costa sudoeste, especialmente na zona de Sagres. Existem pequenos núcleos secundários noutras zonas do país, mas são núcleos de muito pequena dimensão e algo instáveis. Portanto, estes são os principais núcleos de ocorrência da gralha de bico vermelho em Portugal. O nome científico é Pyrrhocorax pyrrhocorax. Vamos agora recordar os aspectos mais importantes acerca da identificação dos corvídeos de plumagem escura. Vimos então que a gralha preta tem o bico e as patas pretos, é uma ave de tamanho grande e que é comum em Portugal. O corvo também tem o bico e as patas pretos, tem um tamanho muito grande, já que é bastante maior que a gralha preta, mas é pouco comum em termos de abundância. A gralha de nuca cinzenta tem também o bico e as patas pretos, embora tenha uma mancha cinzenta na nuca. É uma ave de tamanho médio, portanto menor que as duas anteriores, e é também pouco comum em Portugal. Finalmente, a gralha de bico vermelho caracteriza-se por ter o bico e as patas vermelhos, o que contrasta com as restantes 3 espécies. É uma ave de tamanho que podemos designar médio a grande, ou seja, ela é maior que a gralha de nuca cinzenta, mas menor que a gralha preta, e é também uma espécie pouco comum em Portugal. Terminamos então com esta perspectiva comparada, em que vemos as